Este programa está no ar. Ao fazer parte do Clube da Fraternidade, você está apoiando a nossa programação. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Educar para Crescer. Como sempre lembramos aos nossos ouvintes, nosso programa acontece ao vivo todas as terças-feiras, de 13 às 13h55. E a reprise do nosso programa, quarta-feira às 2 horas da manhã, sábado às 7 horas da manhã, domingo às 4 horas da manhã, também pelo site da rádio www.radioriodejaneiro.am.br. Poderão acessar, terão lá o Educar para Crescer, não só o de hoje, que entra no ar amanhã a partir das 17 horas, como alguns outros anteriores. E estamos pelo Facebook, com toda essa turma aí, queremos muito agradecer a todos vocês o carinho, a atenção. A Cristiane Drux já está aqui conosco, como eu disse na chamadinha do nosso programa, e vamos conversar sobre a Páscoa para os espíritas. Mas é claro que a Cristiane vai falar da Páscoa de um modo geral, para que a gente possa entender, não é, o que é realmente a Páscoa, que movimenta tantas e tantas pessoas, movimenta tantas coisas, não é? Mas será que a gente sente no nosso coração o que é realmente a Páscoa? Então é isso que nós vamos fazer hoje no nosso Educar para Crescer. E aproveitamos a oportunidade para lembrar aos ouvintes que estão aí pela Rádio Rio de Janeiro, que o telefone à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Nós agradecemos então a todos pela audiência, pelo carinho, e vamos então passar a palavra para os cumprimentos iniciais a Cristiane Drux. A gente quer agradecer muito, Marilena, pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui no programa, né? Que a gente adora, a gente considera de um conteúdo aí precioso. E é uma satisfação estar contigo aqui e compartilhar esses bons momentos aí com os ouvintes queridos também da Rádio Rio de Janeiro. Da rádio e do Facebook, do né? Do Facebook, exatamente. Isso aí, Cris. Então, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes que você é do Centro Espírita Irmão Esperança e também do CERJ. E sei que você tem uns recadinhos muito importantes para todos nós. Então, por favor, primeiro, o endereço telefone, se tiver, do Irmão Esperança, e o horário das reuniões públicas e da evangelização. Tá, nossa evangelização no Irmão Esperança, que fica na Rua Vidal Negreiros, é um centro muito pequenininho e uma casa grandiosa ao mesmo tempo. Fica ali no Santo Cristo. E a gente tem a evangelização sempre aos domingos, a partir das 8 da manhã. E a nossa reunião pública acontece sempre aos sábados, a partir das 4 horas da tarde. Fica na Rua Vidal Negreiros, 31A. Né? O telefone lá da nossa casa é o 2283-1605. E pelo CERJ, a gente acaba tentando construir um trabalho em relação à área de comunicação social, né? A gente no momento, responsável pela diretoria de comunicação social do CERJ. Estamos realizando, frente, né, a esses esforços federativos, um plano de trabalho para tentarmos alcançar aí patamares esperados dentro da comunicação social espírita. Marilena. Muito bom, muito bom. Bem, lá no CERJ, o evento que acontece, tem dois? O próximo evento que a gente, de uma certa forma, quer estimular, né, ao comparecimento do público, é justamente o evento que vai ter em relação à evangelização espírita, né, um encontro de tarefeiros, de evangelizadores espíritas, é um seminário sobre a evangelização espírita, que vai acontecer no dia 23 de abril. Então seria, sem ser essa semana que temos aí o feriado da Páscoa, né? Isso, exatamente. A próxima semana, no dia 23 de abril, a gente está esperando lá os irmãos colaboradores dessa grande seara da evangelização infanto-juvenil. Muito bom. E o movimento do aborto? O movimento do aborto, na verdade, é algo, uma vitória recente, e que é bacana a gente poder falar sobre isso, Marilena, porque no mês passado
é recente isso, firmou-se aí uma parceria histórica, e é um fato histórico que nos emociona até, porque pela primeira vez a gente está conseguindo unir esforços. A gente quem? A doutrina espírita, a Federativa Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o SERJ, juntamente com a Associação Jurídico Espírita, né, que é uma entidade de classe que representa aí os juristas e os advogados da seara espírita do Rio de Janeiro, com a Arquidiocese do Rio. Isso então, é muito bom. É uma ação conjunta entre a Igreja Católica e a doutrina espírita, se unindo em esforço, em campanha nacional para clamar pela vida, em defesa da vida e contra o aborto. Então é uma união de forças e a gente acha que vai conseguir fazer um bom eco, claro. Né? É um esforço coletivo, conjunto, né? São duas grandes vertentes, né? Que conseguem fazer aí uma ressonância e a gente falar em favor da vida contra o aborto, nessa iminência aí do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, né? Eu digo que a Dalila deve estar batendo palminha no plano espiritual, que ela desencarnou e ela buscava muito essa união, né, da Igreja Católica com o Espiritismo. Muito bom. Nós vamos então agora passar para a nossa página de reflexão que tiramos do momento.com.br sobre o nosso tema de hoje. E a página tem esse título: Páscoa. Você já deve ter percebido pelas prateleiras abarrotadas de ovos e coelhos de chocolate que se aproximam os dias da Páscoa. Os meios de comunicação em geral não lhe deixariam esquecer tal data. Se, no entanto, alguém lhe perguntasse o que é a Páscoa, você saberia responder? Qual a relação com ovos, coelhos e chocolate? Tem-se notícia de que os israelitas, bem antes de Moisés, celebravam a Páscoa sempre na primeira lua cheia da primavera, quando ofereciam à divindade os primogênitos do seu trabalho. A palavra em aramaico, pasham, em hebraico, pesar, significa passagem. Segundo uns, do sol pela constelação do carneiro ou da lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxônicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quando se comemorava a morte do inverno e a recuperação da vida, a chegada da primavera. O sentido de passagem é relacionado no livro bíblico Êxodo. Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu. Cerca de 15 séculos antes de Cristo, depois de ter vivido cerca de 4 séculos no Egito, duramente tratado pelos faraós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da escravidão. Naquela noite, os hebreus se serviram da carne assada de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e fermento, e alfaces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo 14 de Nisan, o mês de abril, os chefes de família celebravam a Páscoa, comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio. Os evangelhos nos dão notícias da última ceia de Jesus com os apóstolos, justamente à época da Páscoa. A paixão, morte e ressurreição de Jesus coincidiram com essa festa. Para os cristãos, a data deve lembrar a ressurreição do Cristo. Após a sua morte na cruz, ele se mostra vivo para os apóstolos, discípulos e amigos. Em corpo espiritual, ele penetra em recintos fechados, aparece e desaparece, fala em tom breve. Seus discípulos sentem que já não é um homem, é, no entanto, o amigo que retorna para orientar, esclarecer. Jesus voltou, indicando que a morte não existe, provando todas as suas palavras, dando testemunho da imortalidade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, afirmava que se o Cristo não ressuscitara, vã seria a nossa fé. O costume de oferecer ovos como presente, nessa época, remonta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por missionários que visitaram a China. Só que antigamente eram ovos mesmo, de pata ou de galinha, coloridos e enfeitados, depois transformados em ovos de chocolate. Para alguns historiadores, o coelho, por ser o animal que mais se reproduz, traduz antigos ritos da fertilidade. Assim, a Páscoa para os cristãos deve lhe trazer à memória o ensino vivo da imortalidade.
atestado pelo próprio Cristo. Recordar Jesus, pois, seus ditos e seus feitos, eis a verdadeira comemoração da Páscoa. Importante que nos libertemos de ritualismos, de cultos exteriores que nos retardam o progresso. Só então o reino de Deus fará morada em todos os corações, realizando-se a reforma íntima de todos os homens. Os ovos de chocolate foram introduzidos no Brasil entre os anos de 1913 e 1920 por imigrantes alemães. Foi a partir do século XVIII que se passou a incorporar o ovo de chocolate na comemoração da Páscoa. Redação do Momento Espírita em 22 de agosto de 2011. Rádio Rio de Janeiro. Eis aí, queridos ouvintes, para a nossa reflexão sobre a Páscoa, mas quem vai enriquecer para nós é a Cristiane Drux. Cristiane, por favor. Pois é, Marilena, a gente pretende aqui fazer só um singelo desdobramento, né, de tudo isso que o Momento Espírita já colocou a respeito dessa festividade. Na verdade, a doutrina espírita, ela não comemora a Páscoa, né, mas ela compartilha justamente esse simbolismo que a Páscoa nos traz da imortalidade da alma e, acima de tudo, Marilena, da celebração da vida espiritual. Né? A Páscoa, ela vai encontrar, se a gente tentar traçar aí uma linha do tempo, ela vai encontrar justamente nessas festividades politeístas toda essa simbologia, né, da fertilidade, da primavera. A gente vai encontrar em algumas doutrinas germânicas politeístas, algumas tribos germânicas politeístas, a imagem da lebre, lembrando a deusa, né, da fecundidade, da fertilidade. Em alemão fala-se Ostern, né? E o inglês vai falar Eastern, que são duas línguas que têm a mesma raiz aí, né? Romana, greco-romana da constituição da própria língua. Então, a simbologia da Páscoa, ela vai encontrar ressonância nessas fases, né, da vida das sociedades tribais, mas também vai encontrar a sua primeira raiz mais profunda justamente no judaísmo. Né? E depois desse entendimento judaico, né, que para o judaísmo a Páscoa tem uma simbologia muito forte, nós vamos encontrar um desdobramento das doutrinas cristãs se apropriando dessa ideia que o judaísmo faz da Páscoa, mas obviamente que quando a doutrina cristã, das doutrinas cristãs, elas se apropriam dessas raízes do judaísmo, elas também acabam alterando um pouco esse entendimento. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso, a questão judaica, e depois como é que a ideia da Páscoa se apresenta dentro das doutrinas cristãs. Porque olhar a origem e ver chegando nos dias de hoje, a gente às vezes até sente um pouco de tristeza, né, Cris, por conta das pessoas darem tanta atenção ao comércio, não é? Exato. Virou um grande comércio. Mas o que é que vai no coração de cada um? O verdadeiro sentido, como você colocou, que é a vida, né? É o ressurgir. Exato, na verdade hoje em dia quando se fala de Páscoa, né, se fala de ovinhos de Páscoa, ovinhos de chocolate, coelhinho, e isso é uma deturpação da verdadeira essência da simbologia da Páscoa. E tá tão caro que eu acho que mais um tempo vai acabar o ovo de Páscoa, vai acabar tudo, né? A gente vai voltar à origem, onde os orientais pintavam os ovos, né? Exato. Os ovos pintados, não mais de chocolate. Isso aí. Mas, na verdade, o que a gente quer relembrar com esse tema é justamente, Marilena, o que o judaísmo nos traz em termos de bela figuração e de bela simbologia em relação a essa data. Né? Porque, apesar da simbologia ter sido deturpada, vale a pena a gente fazer esse resgate histórico e tentarmos nos debruçar sobre essa mensagem belíssima que o judaísmo nos traz a respeito dessa data, né? Exatamente. Ela, como você já pontuou, a doutrina, o judaísmo, né, o entendimento judaico, ela vai tentar justamente nos trazer a lembrança da libertação do povo hebreu,
quando ele faz aquela grande peregrinação, né, do Egito em busca da terra de Canaã, da terra prometida, né? Os hebreus já libertos da escravidão, caminhando aí em busca da terra prometida. Isso é a celebração da Páscoa, a lembrança marcada, né, por essa data dessa libertação de mais de 400 anos aí de escravidão. Eles falam, né, que eles se serviam de carne assada de um cordeiro, pães ázimos, que é sem sal e sem fermento. Você sabe que eu faço esse pão que chama um pão de Jesus desde 1990? Pois é justamente... Sem fermento. E fica tão gostoso. Fica bom. Aliás, o pão ázimo é um dos integrantes, digamos assim, da gastronomia kosher, né? Que os judeus falam, né? Que é uma gastronomia mais voltada para o sentido religioso mesmo da tradição judaica, né? E essa simbologia da Páscoa, ela vai encontrar raiz de significado do vocábulo Páscoa, como você muito bem falou na leitura inicial, que a Páscoa em hebraico significa passagem. E por que esse significado da passagem? Porque quando vamos nos lembrar da história mosaica, né, do período mosaico, a gente vai ver que uma das últimas pragas do Egito foi justamente aquela situação onde o Deus da morte, né, visita a terra do faraó, visita a capital, na época já a região do Cairo, no Egito, justamente levando consigo todos os primogênitos, como um grande castigo, né, imposto aí pela espiritualidade, né, entre aspas, para que o rei do Egito, né, o faraó, cedesse aos apelos de Moisés. E para que o primogênito de uma das casas que não quisessem ser acometidas pela desgraça, entre aspas, recomendava-se a colocação na porta de entrada da casa de uma marca com o sangue de um cordeiro. Então, o fiel que fizesse isso estaria livrando o seu lar dessa tragédia. Então, isso significa essa marca do cordeiro pintada sobre a porta da entrada da casa, significa justamente a simbologia da passagem, e daí Páscoa. Porque o anjo passava pela porta e deixava quieto os moradores daquela casa. Então, a palavra Páscoa, Pessá, né, em hebraico, significa e nos lembra desse episódio bíblico. Tá? Mas também temos aí um outro momento histórico importantíssimo do Novo Testamento, que é justamente a última ceia de Jesus, onde ele também nos faz referência a essa questão da Páscoa, né? A Páscoa do judeu, né? A Páscoa comemorada pelo povo hebreu, tinha uma data específica que também, como diz o texto inicial, era em abril, né? Mas tinha outro significado. A gente não esquecendo que a gente, quando fala aqui que é primavera, é porque na Europa, né? É esse período. Abril, maio. Período, né? Que é primavera, enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, é inverno, né? Exato. É outono, Exato. Depois o inverno. Então lá era primavera para depois o verão. Exatamente. E Jesus se reúne para a última ceia, junto com os apóstolos, justamente nesse período tradicional do judaísmo da Páscoa. Porque a Páscoa, mesmo antes de ser associada a essa situação da última ceia, ela era uma celebração judaica no sentido de toda a família judaica, nesse período, abril-maio, se reunir em meditação durante uma semana. Era estipulado o período de uma semana, e durante essa semana, a família, que eram grupos sociais normalmente campestres, né? A família, ela colocava para habitar dentro da casa um cordeirinho. Então ela trazia o cordeirinho para dentro de casa, o cordeirinho ficava convivendo com aquela família em proximidade durante uma semana. Aí, no finalzinho da tarde da sexta-feira, se sacrificava esse cordeirinho. Imagina, o cordeiro convive com você durante uma semana, estabelece uma relação de afeto, estabelece uma ligação contigo, com seus filhos, com seus familiares, e ao término dessa uma semana, no final da tarde de sexta-feira, você sacrifica o cordeiro. Por que os antigos hebreus faziam isso? Porque queriam
através dessa simbologia e dessa situação, ter uma experiência de dor, né, mais uma dor que liberta, porque aí a morte do cordeirinho também estaria significando a libertação. De toda a família também, né? E de toda a família. Né? Então, isso era uma experiência de dor e uma experiência da perda de alguém amado. Né? Então, era necessário que eles tivessem essa vivência e essa experiência da desilusão, da perda de alguém que tinha acabado de estabelecer com você uma relação de sentimento. De né? sentimento, exatamente. Então, a Páscoa ela traz essa proposta de reflexão através da dor, com destino, né, com a proposta de ser uma reflexão e, em seguida, termos uma situação de libertação. De libertação. E aí a figura de Jesus, né, que foi, como é que se diz, sacrificado, né? Ele fez a seleção dos apóstolos, tudo, né? E aconteceu a traição e tudo, até ele chegar naquele momento, né, em que ele foi crucificado, houve muita dor, né? Exatamente. E aí eu sempre lembro, aí a família, a mãe, né, a figura de Maria, naquele momento, da dor da mãe de Maria. E ao longo dos anos, aí, será que as pessoas estão, nesse afã do comércio, estão se lembrando de buscar o verdadeiro sentido da Páscoa? Não é? Está um pouco à margem, né, Marilena? Então é isso que eu acho que cabe a cada um de nós que aqui estamos, já que estamos aqui pelas ondas da nossa Rádio Rio de Janeiro, nós somos multiplicadores de todas essas coisas. Então os nossos ouvintes da rádio, os nossos ouvintes do Facebook, que estão atentos a tudo, hoje em dia com a tecnologia, graças a Deus, tudo chega muito rápido no mundo inteiro. Então cada um de nós, que é um soldadinho do Cristo, é um multiplicador da paz. Então, isso que a Cristina falou aí dessa campanha, dessa união, Espiritismo, Igreja Católica, a parte jurídica, isso já é um grande passo para todos nós em busca da paz. Porque é o que sempre a gente coloca, se cada um fizer a sua parte, muitas coisas ruins não acontecem. É só a gente estar realmente atento aos sinais do Cristo em nós, que acontece. Nós temos que estar atentos a tudo isso e fazer um trabalho sempre junto com o exemplo de Jesus, não é, Cris? Exatamente, Marilena. E assim, tentando deitar o olhar, né, especificamente sobre esse período da Páscoa, vamos nos lembrar que Jesus, ele convive com proximidade durante 3 anos com os discípulos, com os apóstolos. E no momento final, ele resolve estabelecer o ápice dessa comunhão com os apóstolos através da última ceia, que é justamente uma ceia realizada dentro da tradição judaica da Páscoa. Né? Ele se reúne, se senta à mesa com os apóstolos e diz para eles o seguinte: vocês vão me perder. Vocês estão em breve, daqui a pouco, se despedindo de mim, porque eu irei ter com meu Pai. Eu irei me despedir de vocês. Né? Eu partirei para o plano espiritual, deixando vocês. E essa sensação de despedida vai ser uma sensação de muita dor, porque nós vamos nos despedir. Nós vamos nos apartar por algum momento e eu voltarei depois dentro de uma nova condição. Mas essa experiência da dor da perda, da crise da morte, também foi uma proposta feita por Jesus nesse momento da ceia pascal junto aos apóstolos. Muito bem colocado, Cris. Cris, nós estamos na hora do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta, lembrando aos nossos ouvintes que o telefone à disposição é o 3386-1400. Até já. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Novo
novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, pelo Facebook, com essa turma toda que está aí nos assistindo. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelo sorriso, pelas vibrações que nós sentimos. Eu sempre falo, a gente sente a vibração no nosso estudo, né, Cris? Isso mesmo. Desse carinho, dessa alegria. Tudo muito gostoso para nós. Hoje nós estamos falando da Páscoa. A Cristina, com muita propriedade, está passando para nós, através dos seus estudos, o que a gente precisa realmente refletir sobre a Páscoa. Lembrando aos nossos ouvintes que a Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes, e aqueles que puderem, é claro, colaborar, é só entrar no site www.radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que aqueles que já fazem parte do quadro aí da Rádio Rio de Janeiro, do Clube da Fraternidade, que está se precisando para poder emitir o boleto bancário do CPF. Então, por favor, aqueles que ainda não deram o seu CPF, dá uma ligadinha para a rádio, passa o CPF, porque está precisando, tá bom? E lembrando que a reprise do nosso programa pela Rádio Rio de Janeiro é quarta, 2 horas da manhã, sábado, 7 horas da manhã, domingo, 4 horas da manhã, pelo site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Educar para Crescer.
E agora, nós vamos lembrar, antes de passar a palavra a Cristiane, a Wanda da Glória, Marilene e Cristiane, o programa está excelente, parabéns, abraço. Muito obrigada, Wanda, um grande abraço para você também e essa turma aí da Glória. E o Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes. Olá, Rodrigo, estou na escuta, adorando o programa e o tema. Abraços a todos. Para você também, Rodrigo, um grande abraço. E a todos que estão aí na escuta e pelo Facebook, muito obrigada mais uma vez. Dando continuidade, então, por favor, Cristiane. Pois é, Marilena, o que a gente quer, de uma certa forma, é poder desdobrar, né, e tentar fazer uma análise mais em profundidade dessa simbologia da Páscoa. E justamente a Páscoa, para nós, e dentro do entendimento espírita, ela vai tangenciar também a proposta do cristianismo primeiro, que é justamente trazer em memória a libertação, né, a simbologia da libertação. Mas a libertação de quê? A libertação da matéria. A libertação daquilo que é material e não eterno e não importante para a nossa vida espiritual e para a nossa própria evolução espiritual. Então, se nós tratarmos essa temática da Páscoa como dentro dessa vertente aí filosófica, a gente vai entender que a grande mensagem de Jesus, né, é justamente nos libertar através dessa passagem, através dessa pechá, né, da passagem da Páscoa, do significado da palavra Páscoa, justamente da escravidão da matéria. E a gente pergunta aos ouvintes, vocês se sentem libertos? Todo mundo está aí na semana, uns pensando só porque é um feriadão, outros pensando no verdadeiro sentido, outros associando tudo. Mas a gente pergunta, no coração de cada um de vocês, está vibrando, está refletindo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que é essa passagem, que é a vida, é a vibração, é a energia da vida? Pois é, e a crença justamente, Marilena, na vida futura. Porque essa crença da vida futura, ela foi muito bem apresentada depois, né, no século XIX, através, né, do esforço hercúleo de Allan Kardec, que nos configura esse monumento de obra, né, que é a codificação básica da doutrina espírita, nos trazendo o resgate desse eixo central do cristianismo primeiro, que é justamente essa crença na vida futura. Exatamente. Se nós formos esmiuçar todos os movimentos de Jesus e todas as passagens de Jesus, nós vamos encontrar como pano de fundo dessas situações sempre a mensagem primeira da necessidade da crença na vida futura e na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Essa foi a essência da mensagem. Se nós encarássemos, né, Jesus como um grande editor de comunicação, que ele foi também, a linha, digamos assim, Marilena, editorial da fala de Jesus seria justamente essa, a crença na imortalidade da alma e da vida futura. E a gente lembra, né, que nós damos muita importância ao ter, ao invés do ser. Nós somos espíritos com esse corpinho de carne, não é? Que ao desencarnarmos, o corpinho vai ficar, mas o espírito acompanhado do perispírito vai seguir. A verdadeira vida está onde? No espírito. Exatamente. E se Jesus pudesse conversar conosco, né, nesse feriado da Páscoa, ele estaria dizendo para a gente assim, olha, se reúnam. E se reúnam em família para celebrar o amor. Isso. Esse amor incondicional, esse sentimento de amar a Deus como um pai, e se sentir-se amado por Ele, porque o amor de Deus é um amor incondicional por nós. É a celebração da vida, né? Exatamente, e essa é a verdadeira proposta da Páscoa, né? Esse olhar para dentro, tentando resgatar esse sentimento inato de filiação divina e dessa nossa conexão com o Criador, com o nosso Pai. E quando a gente vibra nessa celebração da vida, a gente consegue essas energias boas, né? Elas vão passar para aqueles que estão próximos de nós. Então, por exemplo, poderão pensar alguns, né? Ah, mas Cris e Marilena, vocês estão passando essa mensagem de energia boa, né? Mas a gente está longe. Não, o pensamento, a energia chega muito rápido em cada um. E é do nosso coração para o coração de cada um que chega, não é, Cris? E a gente recebe.
É uma troca de coisas boas. Por isso a gente faz tanta campanha para que pensem sempre no bem, para que deletem tudo que for pensamento ruim, porque é pensamento, é olhar, é palavra, é ação nossa de cada dia. E eu acho também, Marilena, que é muito assim, vai muito em relação ao nosso posicionamento diante da vida. Porque se a vida nos é dada em dádiva, pelo esse amor e essa bondade de Deus, nos dando uma nova chance de recomeço, todas essas nossas adversidades, e sem sombra de dúvidas aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, mas a gente está dizendo que, dependendo da forma como nós nos posicionarmos diante do sofrimento, a gente vai estar aurindo para nós mesmos uma chance, né, de recomeço, de dribrarmos os problemas e passarmos por cima deles com galhardia, né, nos sedimentando sentimentos melhores e sendo pessoas melhores. Né? A gente não tem que ficar querendo passar na porta larga, não. Exatamente, é a porta estreita, não é? Que vai nos levar, na medida em que nós conseguirmos passar pela porta estreita, depois que passa pela porta estreita, que esses caminhos vão ser abertos. Não é? Então, cada um de nós tem que fazer esse trabalho. É o esforço de cada um. Como disse a Cristiane no início, é preciso a dor. Por que falar da dor? Porque ela faz parte da vida de todos nós. E a gente sabe que se a gente não aprender pelo amor, por onde que nós vamos aprender? Pela dor. Pois é, essa experiência, né? Essa experiência da dor, na verdade, ela é uma vivência para que possamos impulsionar em nós mesmos justamente esse sentimento de pertencimento em relação a Deus. Né? Porque é nesses momentos de crise, são geralmente nos momentos de crise, onde surgem os novos caminhos da humanidade. Não foi sempre assim? É isso aí. Não é através da crise que o homem busca as melhores soluções? É isso mesmo, bem lembrado, Cris. Então, é justamente nessa experiência da dor, com resignação, com sentimento de filiação divina, é que o homem vai dar o seu salto quântico. E trabalho, né? Exatamente. É no momento de dor, é no momento de perplexidade que a gente vê a transformação de um Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Tanto é que esse homem, ele se transforma tanto que no apogeu da sua missão na Terra, ele vai escrever numa carta aos Gálatas, e eu separei isso para ler para os ouvintes aqui, no capítulo 2, Marilena, no versículo 20, o seguinte: ele atesta, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, fazendo uma alusão à Páscoa. No momento, né, da última ceia, onde Jesus presta as despedidas, né, se despede de toda a comunidade cristã e dos apóstolos, dizendo que voltaria ao Pai. Então, Paulo é um exemplo vivo disso, daquele que superou a crise. Né, e aí foi propagar, depois que passou pela situação difícil, foi propagar. Exatamente, né, exatamente. todo o exemplo que Jesus deixou para cada um de nós. Exatamente. Nós estamos aqui pelo Educar para Crescer, pela Rádio Rio de Janeiro. A nossa convidada Cristiane Drux está conversando conosco sobre a Páscoa para os espíritas, mas de um modo geral trazendo elucidações com relação à Páscoa para todos nós. E lembramos mais uma vez que o telefone à disposição é o 3386-1400 e também que o nosso convite fica para todos, que vamos refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós não falamos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Todas as datas que passam aí no período do nosso programa, a gente procura ressaltar. Então, agora nós estamos no período da Páscoa, então estamos ressaltando como é isso, o que mexe com a gente, modifica alguma coisa a nossa vida. Nós estamos melhores? A nossa busca pelo crescimento espiritual, pelo progresso espiritual, se dá a cada instante, desde que a gente dê essa oportunidade para isso acontecer. Que muitas vezes a gente se fecha e não dá oportunidade
para as coisas boas acontecerem na vida da gente. Nós é que temos que dar essa oportunidade. E aumentar em nós a reflexão, o trabalho do perdão. Não somos santos, erramos muito, fazemos muita bobagem. Precisamos estar constantemente refletindo sobre o perdão, sobre os amigos, inimigos, sobre as pessoas. Lembramos de alguém, vamos então agora na Páscoa, fulano, quanto tempo que eu não vejo, que não falo, dá uma ligadinha para ele, faz essa ligação de amor. Vamos todos nós pensar um pouco mais nas coisas que realmente fazem construções espirituais dentro de cada um de nós. Deixar de lado as coisas do ter e fazer crescer o ser. Não é, Cris? Exatamente. A proposta da Páscoa é uma proposta de libertação, né? E quando a gente faz alusão a essa libertação da matéria, coincidentemente a gente se lembra também do significado da palavra Egito. Porque Egito, quando a gente vai traduzir no hebraico, a gente vai encontrar aquele vocábulo Misraim. Misraim significa Egito, que significa também estreiteza, pequeneza, a questão, o olhar restrito, né? Isso significa Egito também, que é justamente, né, foi justamente a grande nação que escravizava o povo hebreu. Então, quando ganha a tradução com esse significado, né, de estreiteza, de pequeneza, né, aquela nação escravizadora, né? Uhum. Então, eu acho que como grande mensagem, esse período da Páscoa, Marilena, como já foi dito aqui, é uma conclamação para que realmente nós nos posicionemos de uma forma diferenciada na vida, buscando justamente essas referências espirituais, sabendo que estamos aqui de passagem, que a nossa vida enquanto espíritos eternos que somos, né, é uma vida de um futuro, né, maravilhoso, de um futuro pleno e recheado de muita felicidade, mas que essa evolução até lá só depende de nós. Exatamente. É um caminho solitário. Eu sempre digo isso, a evolução individual de cada um é um caminho que cada um de nós tem que empreender de forma solitária. Por mais que eu goste da Marilena, né, por mais que haja afinidade entre nós duas, a Marilena não vai poder me melhorar, né, me influenciar a ponto de alterar a minha vida espiritual. Essa alteração da vida espiritual é competência de cada um com si mesmo, né? Então, a gente pode fazer prece pelo próximo, dar conselho, né? Mas a gente não consegue promover a evolução espiritual daquele que a gente ama. Exatamente. Essa caminhada é solitária. É solitária. E às vezes a gente fica triste porque a gente não pode ir além de determinado ponto. Porque depende daquela pessoa, de cada um de nós. Cada um de nós vai lá no Livro dos Espíritos, 919, conhece-te a ti mesmo. Esse trabalho da gente aprender a se conhecer e buscar dentro de nós. O que é o trabalho da autocura? Se não uma grande reflexão de nós mesmos para conosco, dessa vibração, dessa movimentação de energias boas dentro de nós. Autocura. E aí a pessoa fala, nossa, mas fulano não fica doente, fulano não tem nada. Por quê? Ele consegue fazer esse trabalho com ele. Nossa, fulano só fala em doença, fulano está sempre doente, acho que é porque ele fala muito E que energia que é captada naquele momento. Então nós podemos fazer esse movimento bom, de energias boas, de alegria, de paz dentro de nós. É difícil? Porque requer muito esforço. Vivemos em família, vivemos em sociedade e estamos participando de todo o planeta, de todas as coisas que acontecem. Mas é preciso, nós, como disse a Cristina, nesse momento do crescimento espiritual é de cada um. É solitário realmente, né? Nós temos que ser solidários com todos, mas é solitário o movimento. Como disse a Cristina, podemos orar por todos, são as preces intercessórias, mas o movimento depende do livre-arbítrio de cada um. O movimento é próprio. É um convite que Jesus nos faz, pessoal e intransferível. Exatamente, exatamente.
Olha, o João Constâncio de Anchieta está dizendo: o programa e o tema estão excelentes. Ótima reflexão. Abraços fraternos para Marilena, Cristiane e todos da rádio. Muito obrigada, João Constâncio, e a todos aí de Anchieta, que é a terra da minha avó. Anchieta. Dando continuidade, então, ao nosso programa. Cristiane, o que mais a gente pode colocar para os nossos ouvintes? Na verdade, Marilena, até a proposta do tema, né, é realmente também um convite a essa reflexão em profundidade, né, do quanto a gente deve ter esse olhar crítico em relação à data, da forma como ela nos é apresentada. Né? Quando a gente pensa em ovinhos de Páscoa, em chocolate, em tudo isso, na verdade caiu por essa vertente aí comercial, que nada tem a ver com a proposta primeira dessa simbologia toda da Páscoa, né? Da questão, muito pelo contrário, né? A atual modernidade dos fatos, né? E de tudo que envolve a comemoração da Páscoa nos faz deitar o nosso olhar sobre uma questão tão material. E justamente a proposta da Páscoa é antagônico a isso. Exato. Né? É um voltar às raízes, um voltar a esse sentimento de pertencimento a Deus, dessa conexão com o Pai, dessa conexão com a vida espiritual, com o plano espiritual, com a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, de espíritos eternos que somos, da imortalidade da alma. Então, na verdade, historicamente falando, a simbologia da Páscoa, ela foi deturpada e ela ficou encoberta por esses apelos materiais, né, da necessidade do comércio, da necessidade financeira e dos interesses monetários que giram em torno dessa celebração. Esvaziou o verdadeiro sentido. Exatamente. Não é? Exatamente. Na verdade, não esvaziou, ele ficou camuflado, mas ele precisa ser colocado em primeiro plano novamente. As pessoas precisam estar atentas a isso que está acontecendo. E depende de nós. Nós somos, como eu sempre digo, os soldadinhos do Cristo. A divulgação do bem, o bem é tímido? Mas eu acho que já está vencendo muitas coisas da timidez, não é, Cris? Exatamente. Então, vamos fazer a nossa parte. Queridos ouvintes da rádio, queridos ouvintes do Facebook, nós contamos com cada um de vocês para essa divulgação. Que a Páscoa de vocês seja realmente passando na sua família uma oração, uma palavra amiga, ou uma conscientização do verdadeiro sentido da Páscoa. É o nosso convite para todos vocês. A gente costuma dizer, Marilena, que o mal, né, ele faz alarde. E ele é insistente e constante. Ele é bastante disciplinado na sua atitude dentro do aspecto da ignorância, né, das leis divinas. Então, vamos fazer um barulho do bem. Isso. Não vamos fazer alarde, não, mas vamos fazer barulho do bem. Né? Vamos agir proativamente, né, junto ao nosso raio de alcance, né, isso, para influenciar as pessoas que estão à nossa volta e principalmente, introjetarmos a mensagem, né, tentarmos introjetar esse convite, né, que foi o convite, né, do emissário divino que esteve entre nós, né, do seu filho dileto, do Cristo, Jesus, né, um espírito crístico que falava em nome do Pai, né, e justamente esse apelo para que tenhamos novamente, né, e que construamos novamente esse caminho de conexão com o nosso Pai. Gostei do barulho do bem. Vamos fazer barulho do bem? Vamos fazer o barulho do bem, barulho disciplinado, não é? Com educação. Então a gente consegue, não é? Fazer esse barulho do bem. Abafar as ervas daninhas para que as flores possam surgir, não é? Possam crescer, se desenvolver. Exatamente, porque é responsabilidade nossa, né, Marilena? Exato. Na verdade, nós temos as informações, essas informações já são para nós, né, um roteiro seguro de como pautarmos as nossas vidas, e eu acho que faz parte, né, da caridade, inclusive, caridade moral que possamos ter para com o nosso próximo, né, a divulgação dessas informações. Aliás, lembrando o Evangelho, o que está lá no Evangelho? Fora da caridade não há salvação. Se a gente quiser salvar, tem que estar
na caridade. Mas é a caridade com o sentimento, com o amor, vibrando realmente a alegria em tudo que a gente faz. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo, não é, Cris? Exatamente. Naturalmente as coisas vão acontecendo. É uma doutrina de luz, é uma mensagem, né? E se a gente olhar para a mensagem do cristianismo primeiro, a gente vai ver que é apenas um desdobramento, né? A doutrina espírita, ela traz um desdobramento dessa essência da verdade com V maior, né? E que está aí diante de nós, e que nós temos todo um manancial gigantesco de informações que podem sim nos transformar pessoas melhores e fazermos com que sintamos, apesar das adversidades da vida, sintamos aqui ainda, em um planeta de provas e expiações, a felicidade relativa que tenhamos condição de sentir. Exatamente, a felicidade relativa, porque também está lá no Evangelho, a felicidade não é deste mundo. Olha só, a felicidade, mas a gente pode ter os momentos de felicidade. E como a gente consegue isso? É justamente isso, fazendo esse nosso trabalho no bem, trabalhando sempre, fazendo sempre da melhor maneira possível aquilo que pudermos fazer e valorizando os sentimentos bons dentro de cada um de nós. Falar é bonito, eu sempre digo, mas fazer a ação do Cristo é que precisa estar dentro de nós. E a Páscoa, ela nos chega também com uma mensagem consoladora, como o é a própria doutrina espírita também. Uma mensagem consoladora da pré-existência da alma e da pós-existência da alma, se entendermos a morte física como um marco, né? A imortalidade da alma, ela é uma realidade. E pensarmos que tudo que nós estamos passando aqui, em termos de problemática, em termos de dificuldade, de adversidade, são situações passageiras, termos esse entendimento e termos essas garantias, porque temos insumos e informações suficientes para pensarmos dessa maneira, é uma grande consolação. Exatamente. A verdadeira vida não é a nossa vida do aqui e agora. A verdadeira vida é a vida espiritual, que está nos aguardando, né? Dentro de um cenário muito mais positivo, dentro de um cenário muito mais reconfortador. Tudo vai depender do que a gente fizer do aqui e agora. Eu vou repetir uma frase da nossa página de abertura. Assim, a Páscoa para o cristão deve lhe trazer à memória o ensino vivo da imortalidade, atestado pelo próprio Cristo. Cris, o nosso tempo só tem 2 minutinhos e eu quero muito agradecer a você o carinho de atender o nosso convite. Mariana. E, por favor, as suas despedidas, as suas considerações finais. Na verdade, eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço a você e a todos esses ouvintes queridos da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado pela paciência até de ter compartilhado esse momento da vida de vocês, parando e escutando aqui o nosso diálogo. Obrigado pela paciência. E a gente está aí junto, né? E fica talvez, né? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha do barulho do bem? Vamos fazer barulho do bem. Barulho do bem. E lembrando, né, que a Cris falou do trabalho para evangelizadores dia 23 de abril no CERJ e dessa campanha aí contra o aborto, dessa união da Igreja Católica com os espíritas e com a justiça para que a gente consiga realmente fazer esse barulho do bem dizendo não ao aborto. Isso mesmo, Marilena. O barulho do bem já ficou aí. Quer dizer, olha já um fruto desse barulho do bem. As noites de Barcelona, do Alto de Fé de Barcelona, ficaram para trás. E hoje em dia a gente já vê a Igreja Católica junto com a doutrina espírita fazendo o barulho do bem. Barulho do bem. Cris, as suas despedidas e muito obrigada. Muito obrigada a todos. Um beijo e um abraço e um carinho muito grande no coração de todos. Obrigada, Cris. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro pela atenção, pelo carinho. Pessoal do Facebook, muito, muito obrigada a todos vocês. E nós, na semana que vem, já é dia do Livro Espírita. Olha só, 3ª semana estará conosco aqui o nosso querido Antônio Carlos para conversar conosco sobre o Livro dos Espíritos, esse marco da doutrina espírita para todos nós. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.